A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um curso do Centro de Treinamento Barak. Nós estamos estudando sobre o discipulado de crianças. Hoje nós vamos falar sobre a pessoa do discipulador de crianças. O ministério maravilhoso é você tio, você tia que se dedica a discipular crianças. E é muito importante nós conhecermos a pessoa do discipulador de crianças. Pastor, quem que é o discipulador de crianças? Quem é essa pessoa tão importante no discipulado infantil? O discipulador de criança é aquele que aplica o ensino bíblico para as crianças. É aquele que se dedica a ensinar a criança a obedecer e seguir a Cristo. Então, o ministério do discipulador da criança ele é baseado no ensino bíblico das Escrituras Sagradas para as crianças, ensinando-as a obedecer a Jesus, a cumprir a vontade de Cristo na vida e a seguir a Cristo, praticar a palavra de Deus no seu viver, dentro de casa, dentro da família, na escola. Então essa é a função do discipulador de crianças. Pastor, como é que essa pessoa ensina essas crianças? Primeiro, ele ensina crianças através do ensino das doutrinas bíblicas, das escrituras sagradas. Então ele pega o conhecimento bíblico que ele tem das doutrinas das escrituras sagradas e traz numa linguagem de fácil compreensão. Então a base do ensino do discipulador não é aquilo que ele pensa, aquilo que a sua igreja tem como costume, mas é aquilo que a Bíblia Sagrada ensina. Então ele deve ensinar através do ensino bíblico sadio das escrituras sagradas. Então esse é o elemento do ensino do discipulador. Outra coisa importante, ele ensina através do exemplo. É interessante isso, a criança ela aprende muito por imitação. Então o discipulador de criança, ele não só vai dizer como fazer, mas vai mostrar através do seu exemplo a prática daquilo que ele ensina. Então ele vai ensinar através do exemplo. Então ele vai usar duas coisas para o ensino. Primeiro, as escrituras sagradas. Segundo, ele vai ensinar crianças através do exemplo. Nós vamos falar um pouquinho agora das qualidades desta pessoa. Talvez você está me ouvindo, pastor, eu quero ser um discipulador, eu quero trabalhar com discipulado de criança. Quais são as qualidades que eu preciso ter? Qualidades espirituais. Primeira, ser salvo. Não tem como levar a criança a ter um relacionamento de salvação com Jesus Cristo se o discipulador não tiver certeza da sua salvação. Então, para fazer o discipulado de criança, a primeira coisa, o discipulador precisa ser uma pessoa salva. Aquele que tem convicção da sua salvação, do perdão em Jesus Cristo, da salvação pela fé. Então, a primeira qualidade espiritual precisa ser uma pessoa salva. Segunda qualidade, ter um relacionamento pessoal com Deus. O discipulador, ele não apenas ensina sobre Deus, ele ajuda a criança a ter um relacionamento pessoal com Deus. Então, para que eu possa ajudar a minha criança a ter um relacionamento verdadeiro e pessoal com Deus, eu devo compartilhar esse ensinamento, eu devo viver aquilo que eu ensino. Então, ele precisa ter um relacionamento pessoal com Deus. Outra qualidade espiritual, ele precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 8, Jesus disse, vocês vão ser cheios do Espírito Santo e depois vocês vão sair para anunciar o Evangelho. Então é muito importante buscarmos ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, estarmos cheios do Espírito Santo para que possamos desenvolver com sucesso o nosso ministério. Então precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E outra coisa, dependente do Espírito Santo. Então nós precisamos compreender que a obra de Deus, o discipulado, o ensino das Escrituras, não é pelo meu conhecimento intelectual, não é pela minha facilidade de falar ou fazer, mas é dependência do Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos capacita. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que vai trabalhar no evangelismo infantil, busque a dependência do Espírito Santo, busque a graça dele e você vai ter um ministério frutífero. Essas são as qualidades espirituais do discipulador de criança. Nós temos também as qualidades pessoais. Qual é as qualidades pessoal? Primeiro, dedicação.
O ensino bíblico, ele vai exigir de você, meu irmão, de você, minha irmã, dedicação ao estudo da palavra de Deus, a compreensão, ao entendimento da palavra. Então, a primeira qualidade pessoal do discipulador de criança, ele é uma pessoa dedicada, ele gasta tempo, ele investe tempo no crescimento espiritual da criança. Lembrando também, como dissemos, que ele tem de ter continuidade, o discipulado. Então, muitas vezes você vai ter de organizar a tua agenda para dar continuidade. Então, isso vai exigir de você uma grande dedicação. Outra qualidade pessoal, amor por aquilo que você faz. Então, o que move o discipulador de criança, o que move aqueles que trabalham no ministério infantil é o amor por aquilo que faz. Então, quando nós temos amor, nós vencemos as barreiras, as dificuldades, vencemos o nosso desânimo, a desmotivação, porque fazemos tudo com amor. Então, é necessário amor pelo que faz. Outra coisa, criatividade. Então, a criança, ela precisa de um instrutor criativo, maneiras diferentes de apresentar a verdade bíblica, é buscar recursos para que a criança tenha o pleno conhecimento daquilo que você está ensinando. Então, isso com criatividade fica muito mais fácil de atrair a atenção do aluno, de fazer o aluno se envolver. Então, ele precisa ser uma pessoa criativa. Outra qualidade pessoal, comprometimento. Então, estar comprometido com o crescimento da criança, com o crescimento espiritual daqueles que ele está discipulando. Então, ele está comprometido com isso. E por causa desse comprometimento, ele vai buscar todas as ferramentas, todas as estratégias possíveis para que a criança venha crescer na fé. Outra qualidade pessoal, bom testemunho. Ele precisa ter um bom testemunho. Lembrando, como eu já disse, viver aquilo que ensina. Então, ensinou, viva aquilo que você ensina. Isso são as qualidades pessoais. E temos as qualidades intelectuais, o básico que ele precisa conhecer. Primeiro, conhecer criança, a maneira comportamental do seu aluno, como ele se comporta, como ele aprende, o que chama a atenção. Então, ele precisa conhecer o público que ele está trabalhando. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, que vai trabalhar no discipulado infantil, procure conhecer o teu público, o que atrai o teu público e o que é interessante, isso é muito importante. Então, conhecimento básico no comportamento da criança. Outra coisa, conhecimento básico de teologia. Ah, pastor, mas eu não fiz um curso teológico. Eu sei que muitas vezes você não fez o curso, mas procure conhecer as doutrinas bíblicas, procure conhecer como que ela é apresentada e trazer de maneira simples e acessível às tuas crianças. Então você precisa desse conhecimento básico teológico, então precisa buscar esse conhecimento. Se você não tem, busque esse conhecimento, porque é muito importante para você. Outra coisa, equilíbrio emocional. Então, quando nós trabalhamos com criança, principalmente crianças que eles estão vivendo no meio não cristão, então você vai ter crianças que vai ter comportamentos difíceis e você precisa de equilíbrio emocional para trabalhar com essa criança com amor e carinho e trazê-la ao conhecimento de Deus. Então, isso é necessário. E outra coisa muito importante, sabedoria no agir. Então, nós precisamos de sabedoria divina para agir, para falar com sabedoria, para que as crianças venham ser alcançadas. O discipulador de criança é a figura muito importante no papel do evangelismo infantil. Espero que você, meu irmão, que você, minha irmã, seja tocado por Deus, que o teu coração arda para fazer esse trabalho, porque Deus quer te usar. Precisamos muito desse discipulado para formarmos uma geração sadia, comprometida com Deus, que vai fazer diferença no mundo em qual nós habitamos. Essa é a apostila de número 2. Se ficou alguma dúvida, entre em contato conosco. WhatsApp 19 981 16 80 12. Sou o tio Rogério e esse é o nosso curso de discipulado infantil. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.